Fala galera, boa noite. Mais um Informa com Guter Mendani iniciando. Estamos no mês de julho, mais da metade de 2022 já foi. O tempo passa muito rápido, né? Parece que foi ontem que nós estávamos começando, lá em setembro de 2021, com as lives realizadas aqui. Informa com Guter Mendani. Eu sou o Guter Mendani, proprietário da Guter Mendani Treinamento Individualizado. Estou mais uma vez aqui agradecendo os meus queridos parceiros que estão aí juntos nessa caminhada comigo. São eles, meus queridos amigos da Águas WA, a primeira beguinha biodegradável do Brasil. Nutri4Shape, suplementos de primeira qualidade e variedade. Grupo Pompes, desde 2015 com produtos personalizados. Cláudia Fazendo Artes, papelaria personalizada. Jaqueline Peixoto Contadora, que tal cuidar das finanças, pessoal? Importante. Hayashi da Acupuntura, procure o Dr. Ray, ele pode ajudar. Keep the Future, planejamento e consultoria. E novidade, pessoal, novidade. KaiCast, o melhor podcast da região de Osasco. Meu amigo lá, Kaique Quintela. Sigam os perfis no Instagram, @águaswa, @Nutri4Shape, Grupo Pompes, Cláudia Fazendo Artes, Jaque V Peixoto, Hayashida.acupuntura, Keep the Future One, e a Paloma, que é a representante da Keep the Future, Loma F Leal, e KaiCast, do canal do meu amigo Kaique Quintela. Galera, muito obrigado ao pessoal que está aqui entrando em nossa live para prestigiar. Um tema super bacana. Hoje vamos tratar de uma arte marcial milenar. Quem vai contar um pouco vai ser o meu convidado especial. Ele vai contar um pouquinho do que essa arte pode contribuir, não só para aqueles que querem conquistar medalhas, ter aquele alto rendimento nessa arte marcial, mas por uma simples prática, por um simples prazer de estar se movimentando, aprendendo algo diferente e, claro, sempre evoluindo como uma pessoa. Isso é um fator muito importante. O meu amigo Ricardo Ribeiro, conhecido já de muitos anos, longa data, e que com as coisas da vida a gente acaba meio que, né? As nossas vidas, elas vão cada um tomando um caminho diferente, e claro, a gente acaba perdendo um pouquinho do contato de quem gostaríamos. Mas, como o mundo dá muita volta, não podia chamar ninguém melhor do que ele para tratar sobre esse assunto. E olha só, eu vou convidar aqui meu amigo Ricardo Ribeiro, e aí o papo vai ser legal, hein? Então, espero que vocês aí curtam bastante o nosso papo. Vou convidar aqui meu querido amigo Ricardo Ribeiro. Convidado. E bora lá, pessoal. Você que não está com a possibilidade de acompanhar ao vivo, depois vai estar disponível a edição desse nosso bate-papo aqui, lá no meu canal do YouTube, Informa com Guter Mendani. Então, pessoal, se inscrevam lá no canal Informa com Guter Mendani e acompanhem, tem entrevistas com outros profissionais também de outras áreas que também contribuem muito para a sua saúde. E olha ele aqui, Ricardo Ribeiro. Boa noite, meu querido. Olha que são as coisas da vida, né? A gente desenvolve projeto, quer desenvolver muita coisa bacana para as pessoas terem um pouquinho mais de boa informação. E olha, nós aqui travês, né? Depois de tantos anos de convivência lá na querida academia Alma Fitness, olha a gente aqui. E deixa eu apresentar
esse fera aqui para vocês, pessoal. Ricardo Ribeiro. Ricardo Ribeiro. Ele iniciou com 6 anos na Academia de Karatê do Brito. Aos 9 anos se inseriu na Associação Fênix de Artes Marciais. Iniciou como instrutor de horário, né? O horário, ele era responsável por um horário. Em 1997, na Associação Fênix de Artes Marciais, participou de competições promovidas pela Cobram, USCA, Federação Paulista de Karatê e Interestilos. Depois você explica pra gente quais são essas siglas aí, tá, Ricardo? Por favor. Em 2001, instruiu os treinos na Academia Força Karatê Do. Em 2001, instruiu treinos na Academia Saraiva. De 2004 a 2015, instruiu treinos na Academia Alma Fitness, na qual eu citei aqui anteriormente, na qual eles também criaram um núcleo chamado Budokai. Teve retomada em 2019, por quê? Ficou parado um tempo, é isso? A pandemia acabou arrebentando e tal, né? Na verdade, 2019 nem tinha pandemia ainda, né? Mas, Ribeiro, eu carinhosamente sempre o chamei de Ribeirão. Ribeirão, muito obrigado por aceitar o convite, eu estou extremamente honrado e feliz por você estar aqui. Conta um pouquinho dessa história pra gente, por favor. Boa noite. Boa noite, Guto. Boa noite aos nossos amigos aí que estão compartilhando, assistindo, interagindo com a gente nesse bate-papo, né? Um prazer. Realmente, depois do nosso distanciamento lá da Alma Fitness, né? A gente acho que se encontrou 1 ou 2 vezes no máximo. E aí eu fiquei muito surpreso com o seu contato. Quando você me ligou e eu não reconheci, e aí depois, né, de trocarmos um papo ali, batendo um papo, você deixou algumas evidências, eu falei, poxa vida, porque eu realmente não lembrava. E fiquei muito feliz, né, da gente se reencontrar e receber esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre o karatê em especial, né, uma arte marcial, como você já falou, milenar, que eu amo de paixão, né, uma paixão desde criança e que eu não abro mão, não. É uma coisa que faz parte de mim, né, e eu dele, né, eu do karatê. Bom ver você, saber que você está bem, que a sua família também está tudo bem, que passamos a pandemia, né, uma parte da história bem difícil, né, mas somos heróis. Sobrevivemos, né, e vamos lembrar com muito carinho daqueles que não conseguiram ter a graça que nós tivemos, né. Com certeza, muito obrigado. E cara, você ficou um tempo parado, mas o karatê não saiu de você, né? Isso é fato. E o que te fez entrar? O que te fez entrar no karatê lá desde criança? O que te chamou a atenção que você falou, não, eu quero estar no karatê? É isso aí. Você sabe que o meu pai é de várzea, né? Meu pai gostava das peladas do fim de semana. Então ele me levava para jogar bola. E eu e a bola, a gente não se entende, né? Eu acho que eu tenho 2 pés esquerdos. Para quem é destro, eu tenho 2 pés esquerdos. Então, assim, não tenho habilidade nenhuma com a bola. Inclusive, olha o bullying com quem é canhoto, hein? Olha o bullying com quem é canhoto, hein? Para quem é destro, 2 pés esquerdos para quem é destro. Ou 2 pés direitos para quem é canhoto, né? Então eu não tenho habilidade com a bola. Então, e aí, acho que como uma grande parte, né, de alguns atletas, de alguns praticantes, na minha época ficou muito forte os seriados da TV Manchete, da antiga TV Manchete, né? Como o Jaspion, o Jiraiya, o Changeman, os Flashmans, né? Isso lá pro pessoal, alguns aí sabem do que eu tô falando, outros não. Cara, eu falo para os convidados aqui não entregar a idade. Não entrega a idade. O século passado, essa galera do século passado. Então eu era, né, assim, fascinado. E aí o que aconteceu? Eu comecei segundo uns relatos dos meus pais, né? Eu começava a interagir
lutando em casa, chutava a porta, chutava o guarda-roupa, chutava o fogão, dava soco no guarda-roupa, porque eu repetia, eu reproduzia os animes, né, os seriados. E aí o meu pai, eu tinha 6 anos de idade, quando ele resolveu fazer essa experiência de me levar para fazer um treino, lá na academia do Sensei Brito. Ela ficava onde hoje é o Brasileirão, no Pirajussara, lá no Jardim Pirajussara. Antes era o Compre Bem. Naquela época, tinha uma galeria embaixo de lojas e em cima tinha esse salão, né, que era uma academia. Então, eu estudava, eu fiz a educação infantil na escola Emi Mônica, que é atrás do Poupa Tempo do Pirajussara. Então, eu saía de lá da aula, que era das 11 às 13, o período do intermediário, e eu descia e ia para a aula, que começava, acredito que 4 horas, mais ou menos. Eu lembro que não tinha muito intervalo. E eu, desde pequeno, então, comecei, me identifiquei, me encantei com esse universo de lutar. E aí depois eu fui descobrir que lutar é a última etapa que a gente faz do karatê, né? Isso é a última coisa. E aí vem... E aí ninguém me contava isso, né? Ninguém falava que o lutar era a última coisa. Então, eu ficava esperando a hora da luta. E que às vezes vinha no começo da aula, às vezes tinha aula que não tinha luta. E foi isso. Então, na verdade, o que me motivou, acredito que a treinar, foram o estímulo dos seriados japoneses que passavam na TV Manchete, né? Mas foi bom. Cara, eu tô olhando aqui, né, o pessoal que tá entrando. Pessoal, boa noite, muito obrigado por acompanhar, prestigiar esse cara aqui espetacular. Tá aqui, ó, acabou de entrar aqui um que eu conheço, né? Dos seus pupilos, o Getson. Getson, um abraço, meu querido. Cara, quando eu era criança, eu gostava, adorava Jiraiya, Jaspion. Eu não sei se você lembra, poucos lembram do Giban. Você lembra do Giban? O Giban era mais moderninho, né? Era quase um Robocop, né? Isso. Era quase já um policial. A maioria lembra do Jaspion, do Jiraiya, do Black Kamen Rider, e todos eles faziam movimentos que lembravam um pouco o Karatê, o Kung Fu. Tinha esses movimentos, né? Todos bem plásticos, bonitos e tal de ver, né? Cara, que bacana. E ó, sempre tem um futebol no meio, né? Seu pai jogava e tal, e sempre tem, não tem jeito, sempre tem que ter um futebolzinho, uma pelada, nem que seja uma várzea no meio, né? Como que pode? E além de você descobrir que a luta na verdade é o confronto um com o outro, né? Isso. Essa é a luta. Apesar de você descobrir que a luta é a última etapa de todo esse processo, o que fez você continuar seguindo com o karatê? Então, aí assim, primeiro que era novidade, né? Tudo que a gente fazia era novidade. O Kihon, que hoje a gente chama Kihon é o treino que você executa as técnicas. Os chutes, os socos, os ataques, as defesas. Então, a prática desse movimento é o que vai fazer você lutar bem, né? O que você vai fazer é a execução correta para você ganhar a luta, ou para você fazer certo na execução do kata. Então, o Kihon, que hoje a gente chama a demonstração técnica, era algo que me fascinava porque era diferente. Então, uma hora eu aprendi a chutar de frente, outra hora eu aprendi a chutar de lado, outra hora a gente aprendia a chutar com uma parte do pé, outra hora aprendia a defender a cabeça, outra hora você aprendia a defender a lateral. Então, essas novidades, elas foram alimentando esse meu desejo de lutar. Porque quando chegava a hora da luta, o professor, né, o Brito, e depois, quando eu saio do Brito, eu vou para o professor Siqueira lá, o meu grande mestre, que me conduziu até a faixa preta. Na hora da luta, era a hora da gente tentar colocar em prática aquilo que a gente fazia
no espelho ou fazia com os colegas no coletivo, né? Era a hora do vamos ver. Por isso que demorava da luta, porque a luta, até então, nós queremos ir e lutar como todo aluno, todo iniciante, ele quer ir e fazer qualquer coisa. Isso é importante. Você trabalha, né, com o que está dentro de você. Mas era fascinante quando você aprendia a fazer uma técnica e isso ia acontecendo. Não vou dizer que durante o começo sempre foi tudo flores, porque não era. Principalmente quando tinham treinos, por exemplo, de alongamento, que precisava, né, forçar um pouquinho mais, doía um pouco mais o corpo. A gente sofria um pouco, essa parte eu não gostava, não. Mas o que foi me ajudando foi aprender coisas novas, né? Isso depois, as outras experiências, que é a troca de faixa. Então, quando você tinha que sair da primeira faixa para a segunda, onde eu treinava, lá no Brito, a segunda faixa era uma faixa de cor azul. Hoje, no estilo que eu treino, hoje não tem o azul, né, no Shotokan. Mas lá tinha o azul. Então eu peguei a faixa azul, foi muito bom, foi legal, foi bacana, e aí eu fui aprendendo outras técnicas. E depois nós fomos fazer uma competição amistosa. E aí a gente ganha a primeira medalha. Então foi uma escadinha de novos aprendizados que fui me estimulando, que foi fazendo com que eu chegasse até hoje, né? Até hoje. Nossa, cara, olha só, né? Que bacana, meu. E na nossa época, eu não sei, é até um pouquinho antes da minha época, né? Hoje em dia tá sendo meio que, como é que eu posso dizer? O karatê tá tendo uma visibilidade novamente hoje por conta de um seriado que foi, na verdade, aí, né, resgatado alguns personagens da época, lá da nossa época, né, o Karate Kid. E quem não conhece, os filmes são de 1980, né, dos anos 80, ou seja, faz bastante tempo. E os personagens principais são os mesmos da época. E eles estão tão bem quanto qualquer um mais jovem. Olha que engraçado, né? A maior parte deles tem acima de 55, 60 anos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que todo esse processo que se passa, não só com o karatê, qualquer arte marcial que tem uma base filosófica, você já vai falar pra gente a respeito disso também, faz com que a pessoa também se comprometa e se transforme ao longo da sua vida, né? Esse comprometimento, essa disciplina, esses novos conhecimentos, porque não é só na luta, mas em qualquer outra modalidade tem novos conhecimentos, sejam conhecimentos motores ou sejam conhecimentos motores atrelados a uma técnica, né? Porque você falou da mudança de faixa, né? Como que funciona a mudança de faixa? O praticante, no caso aí, o karateca, né? O karateca ou a karateca, o que eles precisam saber naquele exato momento para ele conseguir graduar-se? Que a faixa, na verdade, que é uma graduação dentro da arte, né? Como que funciona isso, Ribeirão? A graduação são as etapas, né? Que nós vamos... inclusive, lá no Karate Kid tem uma passagem que no Kung Fu também eles usam um pouco dessa teoria, né? Mas tem um dos filmes lá, o Daniel San fala da faixa e o Miyagi fala que faixa só serve para amarrar calças, né? Porque ele quer dizer que o conhecimento ele está dentro de você, né? E ali a graduação, a faixa hoje é só para quem está do lado de fora conseguir identificar mais ou menos o nível técnico do aluno, se é um iniciante, se é um intermediário ou se é um aluno já um pouco mais graduado, mais veterano. Então, a troca de faixa, ela é muito parecida com a fase, vou usar o termo da educação, que é também minha paixão, é a fase
da mudança de ano letivo. Quando ele atende, ele chega a uma maturação, quando ele chega num desenvolvimento esperado para aquele nível, ele já está pronto para aprender novas técnicas, né? Então ele evolui, né? Ele vira um Pokémon, né? Uma outra desenho aí da idade do pessoal aí. Então ele Já passa, faz tempo também. já faz tempo também. Ele passa a aprender, a desenvolver, a ampliar os conhecimentos, né? Então, o iniciante vai aprender as posições, a postura, a base, a forma com que o corpo dele vai aprender a fazer defesas, a aprender o básico. Ele atingiu esse desenvolvimento motor, psicomotor, ele conseguiu lhe dar conta dentro do seu potencial. Antigamente tinha, e a escola fazia muito isso, que é o aluno tem que fazer, ele tem que ser medido pela mesma régua, todos os alunos. E aí você vai ter aqueles que estão dentro do padrão e fora. E nós entendemos que não, que cada um é um ser único, né? Que nós não, muitos professores já entendem que assim, é o limite do aluno, é o máximo do aluno. Então, se ele atendeu todas as expectativas que foi criada pelo professor e por ele, embora ele não tenha ainda aquela visão, aquela consciência corporal de saber que está tudo certinho, né? Mas além da questão técnica, tem a questão emocional, né? Tem uma questão cognitiva. Então, ele atingiu, ele já está preparado para aprender novas técnicas, para ampliar o conhecimento. Vai dificultando, porque você vai do nível mais fácil para o mais difícil na questão de assimilação de conteúdo, né, de técnicas. É exatamente a mesma didática da escola, né? Os fundamentos básicos até chegar nos conceitos um pouco mais técnicos. E é isso. Seria um mundo ideal se a educação fosse realmente assim, dessa forma, né? Exatamente. A gente sabe que não funciona dessa forma, até porque eu também sou da área da educação. Então, tudo muitas vezes acaba sendo como seres individuais, né? Cada um é um ser diferente. Muitas coisas no tempo do aluno, né? Muitas coisas no tempo da criança. E que assim, não estou dizendo que é certo ou errado, né? Mas aquela questão da reguinha, infelizmente, ainda existe. Mas, enfim, né? Isso é um outro fator, né? Mas que não deixa de contribuir, né? Dessa forma, essa metáfora, essa análise que você fez aí, meio que utilizando dessa metáfora, de que cada um tem o seu tempo para assimilar aquilo que é mais fácil para o mais difícil, o mais simples para o mais complexo. Isso é natural, para a gente atingir maturação. Exatamente. Olha só, e aí é o que faz a gente se transformar como seres humanos, como cidadãos, e a luta, ela impera muito nisso, né? As artes marciais, elas incutem muito isso naqueles que praticam, né? E legal que já incute isso desde pequenininho, desde os 6 anos de idade. Quem sabe, quem não garante que o Ribeirão não é esse cara espetacular por conta de tudo que vivenciou desde pequenininho do karatê? Claro, tem os fatores familiares, tem uma série de outras coisas, vivências e tudo mais, mas que com certeza o karatê contribuiu muito para que esse Ricardo Ribeiro, lá desde os 6 anos até agora, a idade que está, não vamos entregar, seja esse cara aí. Só tem um pouquinho a mais que 6. Só um pouquinho mais que 6. Então. Isso é ótimo, então. Quem sabe, né? Então, e eu vejo, né? Eu tenho amigos, colegas que têm seus filhos, né? Praticando arte marcial, e a mudança de comportamento é muito nítida. A forma de interagir com outros é muito nítida. A forma de se comportar, porque o corpo fala, né? A forma de se portar em um lugar é totalmente nítida, né? Eu não estou falando que a pessoa tem que ser obediente, não é isso, né? É exatamente a pessoa se conhecer e saber o momento certo para ter algumas ações, né? Isso é um mundo social, né? É um mundo social. Além de estar ali, a pessoa vai se comportar de uma forma na luta, mas em um confronto direto,
se ela não souber defender, ela vai levar o golpe. Como que ela vai reagir ao levar um golpe? Vai Isso saber mesmo. controlar, vai saber se comportar de forma correta, adequada naquele momento. É muito interessante isso, né, Ribeirão? E como é que você, dentro desse mundo inteiro aí, você lidava, por exemplo, lá, chegou um aluno iniciante ou um já veterano, levava um golpe de você, como que você percebia esse seu aluno que estava sendo instruído? Já aconteceu, de repente, de alguém perder o controle? É, eu vou falar primeiro de mim, né? Porque eu também tive essas sensações, né? É muito complicado. A gente chega uma fase do karatê, uma fase, não todos, o karatê não, de alguns alunos. Então, que nós começamos a testar de uma forma muito implícita, mas a gente começa a se testar e o combate é uma delas. Você quer ver o quanto você é bom, né, fazendo ou indo além do seu limite. Então, se a gente for falar, por exemplo, de postura, de luta, de conduta, eu quando aluno, eu gostava sempre de bater, eu era pequenininho, mas gostava de ir para cima, de dar chute, mas não gostava de receber, ninguém quer receber, né? E quando recebe, você sente naquele momento assim, opa, peraí, por que você está me maltratando? Por que você está me machucando? Mas não conseguia enxergar o que eu também proporcionava para os outros, ainda que com os mais graduados, que também mostravam a sua ação vai gerar uma reação. Essa é uma lei do retorno, é uma coisa assim que estava diretamente, sem precisar falar muito. Bateu forte, ou bateu errado, ou bateu de uma forma intencional, né, um pouquinho mais forte, eu também sei que o outro lado vai me devolver. Então eu preciso me reorganizar. Peraí, então não vou ser oportunista ou tentar pegar um aluno que na hora do combate, do frente a frente, de escolher ou pegar alguém que é um pouco menos forte ou que esteja fisicamente, né, biologicamente falando, um pouquinho mais menor, para eu poder ganhar uma vantagem em cima dele. Não, mas isso Desproporcional, né, acontece. no caso. Desproporcional, Desproporcional. né? Isso acontece, né? Aconteceu. E assim, uma coisa muito bacana, que quanto mais nervoso, bravo, com raiva, você fica na hora da luta, mais você é golpeado, mais você toma golpes, mais você apanha, né? O dito popular. Porque você perde o controle, você deixa de estudar, você deixa de se autocontrolar, e aí você vai por tudo ou nada, e o frio e calculista consegue ver as suas falhas e consegue estar acima e marca ponto ou desenvolve outras técnicas, né? Então isso acontece, alunos que choram, alunos que aconteceu há uns anos atrás, no momento de uma avaliação de uma aluna graduada, ela ficou muito tensa e ela foi cobrada da postura, da atitude mesmo de liderança, e ela não aguentou e ela começou a gritar lá com todo mundo, perdendo o respeito ao seu superior e aos colegas de faixa. Então, isso também acontece quando o aluno ainda está em fase de autoconhecimento, né? Mas que não é cobrado do iniciante. E a gente precisa levar em consideração a idade biológica, cronológica do atleta, né? Porque se a gente falar um iniciante com 10 anos, ele tem uma maturação, uma maturidade. Com 18 é outra, com 35 é outra. Então também é preciso a gente fazer essa avaliação. Mas os alunos, os iniciantes com menos idade, eles por estarem aprendendo a se conhecer, e é normal, ainda é muito pequeno, né, para isso acontecer, então eles vamos dizer assim, eles saem fora da casinha, aliás, saem fora da casinha mais rápido, eles ficam nervosos, eles só querem bater, eles não querem receber, eu posso, você não pode. Então isso é constante.
é constante. E eu acredito que em todas as modalidades esportivas, todas, todas. Todo mundo quer fazer gol, mas ninguém quer receber gol, ninguém quer levar. Ninguém quer tomar. Cara, Ninguém quer que tomar gol. legal. E aí já tem um valor principal sendo desenvolvido, sendo trabalhado, que é o respeito, né? Isso. Só o ponto que você citou, né? Poxa, eu tenho que prestar atenção se eu vou golpear de uma forma. Porque tem alguns golpes que não são permitidos, né? Sim, sim, para Alguns a golpes não são luta permitidos em uma competição, né? Até mesmo em treinamento, né? Não Isso, são permitidos, né? E se de repente o karateca age dessa forma, mal intencionada, né? E ou pode apela, correr né? o Porque risco às de vezes ele apela receber, mesmo. Ele apela. então, apelar, né? No dito popular, apelão, ó, apelão aí, né? Isso mesmo. Ele já começa a pensar, opa, peraí, se eu agir dessa forma, eu posso receber também. Então, peraí, né? Calma, deixa eu ver o que eu posso fazer. Já começa a desenvolver respeito por si mesmo, porque o cara vai pensar nele primeiro, opa, se eu der um assim, eu vou levar. E, Exatamente. consequentemente, o respeito pelo próximo que está ali. Isso é extremamente bacana, extremamente importante, cara. Você citou os estilos. Você pratica o Shotokan, né? O seu estilo é o Shotokan. Isso, Quais são os isso. estilos existentes e qual que é o que diferencia um estilo do outro, Ribeirão? Então, assim, nós temos como que eu posso dizer? Um erro. Eu julgo como um erro, né? Quando nós começamos dentro do karatê, né? Dentro da formação, da história do karatê, então a gente descobre que ele é oriundo da China, então ele é uma ramificação, né, uma linhagem da arte marcial chinesa. E dentro da ilha de Okinawa, os chineses foram se acomodando e eles foram treinando as lutas e foram se aperfeiçoando, deixando as características chinesas e se adaptando lá. Então, tiveram grandes mestres que foram adaptando, e aí eu vou dizer como hoje um sensei, para aquilo que você potencializa, para aquilo que você é melhor. Então ele falou, opa, essas técnicas são boas, mas eu gosto mais disso. Então ele começou a se especializar um pouco mais na técnica, na força, o outro um pouquinho mais na velocidade, na tração. E isso hoje, né, falando com a terminologia de hoje. E aí o que acontece? O mestre Gishin Funakoshi, por exemplo, ele cria o Shotokan, né? Inclusive foi ele que deu o nome da arte marcial chamada antes era Tode, que eram mãos chinesas, depois houve uma mudança, então não tem nada de chinês, agora tudo japonês. Virou Okinawa-te, porque é da ilha de Okinawa que nasce o karatê, e depois o Funakoshi, né, que era um literário, era uma pessoa que estudava muito, que escrevia muito, foi lá e falou, bom, então vamos criar karatê, né? Mãos limpas, mãos vazias. A luta, o combate das mãos, que simboliza ali o coração, o sentimento, sem arma, sem mancha, sem mácula, sem maldades. E ele traz, dentro do seu jeito de fazer karatê, algumas características. Ele cria o estilo Shotokan. O mestre Miyagi, que inclusive é o nome do personagem lá do filme, ele tem umas características diferentes. Então ele cria o estilo Goju-ryu, né? E existem outros estilos maiores ou mais praticados. Não vou dizer maior no sentido de a quantidade de praticantes. Então nós temos o Shotokan, o Goju-ryu, o Wado-ryu, o Shitoryu e o Shorin-ryu, que são os 5 estilos mais treinados, né, com mais atletas, e dentro das entidades, das federações, são os estilos oficialmente aceitos. Mas não dá para a gente dizer que são os únicos estilos. Não. Nós tínhamos o Shorei-ryu, né? Nós tivemos o Shorinji Kenpo, nós tivemos o karatê chinês do Shorinji de Lee Kantue,
que são estilos menores, o sistema brasileiro de karatê, são as linhagens que foram nascendo desse karatê primitivo, que foi criado, que foi gerado do conhecimento chinês. Então, o conhecimento chinês chega no Japão, cria ramificação, cria várias modalidades de karatê, e dentro delas também foram criando outras linhagens, né? Foram criando outras linhagens. Eu brinco que o português de Angola é diferente do português de Portugal, que é diferente do português de Brasil, para a gente entender mais ou menos isso. Então, hoje nós treinamos, eu junto com o nosso grupo da Associação Fênix Karatê Do, nós treinamos o Shotokan. Mas, quando eu comecei a treinar karatê com o Brito, nós treinávamos uma mistura de conhecimento. Porque o Brito treinou Kyokushin. E olha que eu não falei do Kyokushin desses 5 estilos de competição. Porque o Kyokushin, ele tem uma federação à parte, uma competição à parte. Porque ele é o karatê de contato mesmo, de contato físico, de força física, né? Que é o karatê tradicional, e tem o karatê tradicional. Então nós temos outros estilos que não estão dentro dessas 5 principais linhagens para a competição. Então pode ser que eu saia daqui, vá treinar no Rio de Janeiro e lá tenha um outro mestre que já treinou com um outro mestre que veio do Japão. E ficou pequenininho. O Shotokan, ele cresceu um pouco mais porque o Funakoshi ele foi disseminando para muita gente. Então o pessoal foi, na imigração japonesa, foi saindo de lá e foi se espalhando pelo mundo e desenvolvendo a técnica do Shotokan. Mas existem várias linhagens. Inclusive, dentro do próprio estilo Shotokan, tem a JKA, que é uma outra linhagem do Shotokan, né? Tem o pessoal da NKK, tem várias outras ramificações que mudam um detalhe ou outro. Aí eu gosto de usar o exemplo do Brasil, porque aí você fala porta, tremendo a língua, você fala porta, arrastando a garganta. É a mesma coisa. Você faz uma coisa com um detalhe de uma mão fechada, o outro faz com, por exemplo, um dedinho para cima. Um faz com a mão aberta, o outro faz com uma outra posição. Faz um pé para frente, o outro faz mais para o lado. Então, são pequenas particularidades. Cara, que impressionante. Pessoal, que é um pouquinho mais jovem aí, né? Aí abaixo dos 30 anos. Abaixo dos 30 anos de idade. Eu tô nessa galera aí. Então assiste o Karate Kid lá, que são 3 filmes, foram 3 filmes que foram feitos lá nos anos 80, né? Que inclusive tem o personagem, o mestre Miyagi. Ele realmente era um mestre de Karatê com origem em Okinawa, né? Então tem inclusive um dos filmes, né? Que o Daniel San, né? O Daniel LaRusso vai até Okinawa para entender um pouquinho mais. Porque sabe o que é isso, pessoal? Isso nada mais é do que base filosófica. Essas filosofias, todas essas linhagens que o Ribeiro acabou de citar, cada uma tem uma certa filosofia para ser feita essas ramificações. Por mais que você concorde ou não, né, o Ribeirão, ou acha que é um equívoco, sim, mas faz parte da história, né? Faz parte da história da arte marcial, e que bacana. E cada modalidade, cada arte marcial, principalmente essas... Olha só, eu não sabia que o Karatê tinha origem primitiva da China, cara, eu não sabia. Muito bacana. Para mim sempre foi uma arte japonesa, né? Não é você vir aqui e falar, olha, em Okinawa, a linha de Okinawa tem toda essa base filosófica, os mestres têm uma certa predileção para fazer um movimento do outro e tal, e começam a criar suas linhagens. Espetacular, isso nada mais é do que história, filosofia. Isso é espetacular, conhecer muita coisa, né? Só fazendo um adendo, que no filme ele traz bastante o que eu falei, agora fazendo uma lembrança.
quando eu, lá, menino, né, queria lutar e a luta foi a última coisa. O Miyagi faz isso com o Daniel. Ele primeiro ensina outras coisas que para ele não era karatê, né, mas que passa exatamente, e é bacana, porque ele aprende a fazer as atividades, os movimentos, também cuidando, sendo responsável com as atividades fora do dojo, que é uma das coisas que nós também cobramos dos nossos alunos, né, a responsabilidade de execução, ou de trabalho, ou de casa, qualquer outra coisa, precisa ser feita da mesma intensidade que eles vão treinar, com a mesma vontade, precisa fazer lá. Cara, que legal. E já aproveitando esse gancho aí que você citou, né? Além de toda a questão comportamental, de transformação, né? Para criança, principalmente, né? Você acabou de citar aí uma delas, né? Que o karatê vai fazer com que o ser se desenvolva física, mental, emocional e comportamentalmente. Que pode contribuir, cara, para uma criança quando chega lá a primeira vez para realizar um treino, né? É assim, para a criança, eu como sou profissional da área, né, também escolar, eu não Sim. gosto de utilizar esse termo treino, porque o treino caracteriza como uma especialização, né? Mas para chegar uma criança lá no dojo que você acompanha, ou que você tem alguns amigos, colegas que realizam, para um novo conhecimento, né? Sim, O sim, que sim. pode contribuir? Para qualquer criança, não só criança, para um adulto também, um adolescente, o que pode contribuir? Eu gosto Dentro da linha que você se disso. desenvolve, se desenvolveu ao longo de todos esses anos, Ribeirão, desculpa. Imagina, Tronjus, eu gosto muito, né, de trabalhar com as crianças. Primeiro porque elas vêm um pouquinho mais... eu não quero ser injusto com as palavras, né, mas elas vêm um pouquinho mais livres, querendo aprender. Né? Elas não vêm com alguns conhecimentos já pré-determinados, já pré-estabelecidos. Né? Mas elas vêm com muita ansiedade, elas vêm com muitas vontades e com poucas descobertas, porque elas vão aprender. E eu gosto muito de pegar os alunos, que as crianças que conhecem pouco sobre disciplina, sobre obrigações, regras, né? Porque é muito engraçado. Eu já tive alguns alunos que falavam assim, a mãe falava assim, eu vim porque a professora pediu, ou porque eu não sei o que eu faço com ele. Não, a gente sabe. Porque a criança, ela não conhece o limite, né? Espero que alguns alunos meus que não sei se estão acompanhando aí, mas vão fazer uma doce lembrança, né? É assim, algumas situações, ou na maioria dela, a criança, ela não conhece os limites. Ela não sabe o que ela pode e o que ela não pode. Quem sabe é o adulto. Então é o adulto que tem que oferecer para ela a oportunidade de saber o que pode e o que não pode na hora que pode. Né? Então a falha não está na criança. A criança não é indisciplinada. A criança não é mal educada. Ela é uma criança que ela não conhece o que faz. Isso é muito fácil. A criança, quando está aprendendo a andar, engatinhar, ela vai enfiar o dedinho na tomada, porque ela não sabe o que é o certo e o que é errado. Quem sabe somos nós. Então nós devemos orientar, explicar. Muito bem. Por isso eu gosto de treinar as crianças. Porque os maiores já vêm com juízo de valor do que eles acham que são capazes ou não. E um dos meus maiores desafios também foram chegar a conduzir alguns alunos à faixa preta, porque tem uma certa resistência de que será que eu sou capaz? E a criança, ela não tem o será, ela está aberta. Então, para a criança, é muito bom essa questão da disciplina, porque ela vai aprender o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela deve fazer naquele momento, respeitando você mesma, o seu colega e o seu professor. Porque não é só o seu professor. Ela precisa saber que ela tem um horário para entrar, porque se ela entrar a qualquer hora,
ela atrapalha o andamento, ela precisa saber que ela tem o intervalo para beber água, mas não é a hora que ela quer, porque senão ela vai atrapalhar a execução. Ela precisa saber que ela precisa falar, é importante ela perguntar sobre a aula, mas ela tem que respeitar enquanto que o outro colega está perguntando. Ela tem que saber que ela precisa aprender a fazer um exercício que ela não quer, porque na vida ela vai fazer coisas que ela também não vai querer fazer, mas é importante para ela, né? Ela vai aprender que quando ela comete algo excessivo, ela vai ter uma sanção, que não necessariamente é algo austero, mas ela vai poder ou estar fora daquela dinâmica, ou ela não vai poder participar, ou ela vai ser chamada a atenção. Então ela vai começando a conhecer o que ela pode e o que ela não pode. E ao mesmo tempo, ela vai ser estimulada a fazer coisas que ela talvez não consiga fazer. Um exemplo clássico, rolamento, cambalhota. Algumas crianças vêm com uma disposição porque foi estimulada para fazer, outras não. Então, naquele momento de brincar, né, que o lúdico é importante estar presente nas aulas kids, ele vai ser desafiado e também estimulado. Então, ele passa a acreditar quando ele consegue fazer algo que ele achava que não conseguia, porque ele não foi preparado. Então, olha que bacana. Eu tenho ali, que não é uma tábula rasa, eu tenho um aluno que já tem conhecimento, eu preciso potencializar algumas coisas e eu preciso apresentar, aparar as arestas de outras coisas. Então acontece que às vezes tem aquele aluno entrão, que você está falando e ele te atropela na fala. Ele faz isso porque na casa dele o pai dele não ensinou, a mãe dele não ensinou que quando ele está falando, ele não pode atropelar a fala do outro. Então ele não tem culpa, ele chega lá falando, peraí, vamos lá de novo. Então é muito engraçado, eu gosto demais, né? Eu não consigo ficar longe do dojo, principalmente, inclusive, a minha formação na graduação, né, na minha profissão como professor, ela aconteceu porque eu estava dando aula dentro de uma instituição de educação infantil, a Babylândia, que fica ali no Saporito, isso em 2001, mais ou menos, e a diretora falou, por que você não faz pedagogia? Você tem uma didática com as crianças, porque eu sou apaixonado, porque eles descobrem coisas que eles são capazes e coisas que eles têm que deixar de fazer. E aí ele vai aprendendo a se controlar, a ter mais calma, a deixar de ser nervosinho, porque se ele ficar muito nervoso, muito bravo, ele pode ter uma consequência ruim. Ele passa a ser gentil, porque ele vê o colega precisando de uma ajuda. Ele vai e ajuda e vê que os dois são recompensados, ou são... Então, isso é bacana, porque isso não é só dito, isso é vivido. Então, ele é experimentado. Isso é a grande mágica. E aí eles começam a gostar. E não são todos que ficam, porque é uma questão de identificação. Mas é bacana, é muito bacana. Sensacional, cara. Eu fico imaginando, né? Porque mesmo com toda essa linha filosófica, com toda essa base de conhecimento, né, que o karatê, e não só o karatê, outras artes marciais também proporcionam, cada um com a sua origem, cada um com a sua história, até chegar aos dias de hoje. E muitas coisas também tiveram que ser adaptadas, porque a evolução vai acontecendo, né? As crianças de antigamente não são as crianças de hoje em dia, mas são crianças do mesmo jeito, né? Eu fico imaginando, você já teve a experiência, uma experiência ruim, por exemplo, de ter algum colega seu instrutor, né? Não sem citar nome, nada disso, a ideia não é essa, de que conduza de uma forma totalmente desvirtuada a base filosófica do karatê. Você já teve essa infeliz vivência? Você já teve isso na sua experiência, na sua carreira? Eu buscando, assim, eu já tive situações de ter perdido colegas que se formaram, colegas não, um colega que se formou comigo faixa preta, mas que
acabou não conseguindo sustentar no caminho certinho e se desvirtuou e acabou indo para o mau caminho e faleceu, né? Já não está mais entre nós. Mas em relação aos colegas meus aqui que treinam, né, que continuaram treinando, que abriram mesmo seus polos em outros lugares, ou colegas que a gente conhece nas competições, né? Existe algumas academias ou núcleos que eles potencializam um pouco mais a competição. Então a competição é o mais importante. O aluno sai de lá um exímio lutador, ou, né, um excelente catazeiro, né, que a gente fala que são os caras que só fazem catás. Mas eles só treinaram o esporte, e ele não treinou a arte marcial. Então, alguns lugares tem esse chamariz, porque a competição é uma coisa muito bacana. E é algo que brilha os olhos, né? A medalha, a conquista, o pódio, isso é bom. Mas isso nunca foi, para nós, ou a maioria dos que estão conosco, o mais importante. Ela é o equilíbrio, né? Nem a mais e nem a menos. Então não foi o principal. E alguns colegas, eles só trazem isso como importância. Então, assim, é luta do começo ao fim, e aí tem uma questão de postura, tem uma questão de conduta, tem uma questão de jeito de se cumprimentar, de se comportar, né, dentro daquele espaço que aí eu foge um pouco da minha base, dos meus princípios. Mas fora isso, não, fora isso, assim, que conduziu como eu não lembro o nome do professor do Cobra Kai, que treinava os alunos para a violência mesmo, eu não tenho colegas assim, não. Exatamente, né? Porque querendo ou não, né? Quer queira, quer não, tem os bons exemplos, não tem os exemplos tão bons assim, né? Então por isso que eu quis até saber, né, se na sua experiência teve esse, porque tudo depende também a forma que o sensei conduz a sua turma, né? O sensei nada mais não à toa, não à toa. Quem tiver aí um pouquinho de interesse em buscar saber o significado da palavra mestre, vai entender por que eles são chamados de mestres, né? Bons exemplos, enfim, boas condutas, respeito, independente de todo o conhecimento, de toda a técnica. Quando eu comecei a fazer o judô, eu participei 1 ano e pouquinho de judô, né? Eu cheguei até a faixa amarela, que foi a minha segunda faixa, e depois parei porque luta pra mim não é comigo. Eu tenho um sério problema com relação a me controlar se eu levo uma pancada. Eu tenho um sério problema com isso. Eu assumo. Mas o meu sensei da época, rapaz, era difícil derrubar o homem. Era difícil. Japonês, de uma estatura mediana para baixa, meu amigo, não tinha um que derrubava ele. Cara de 120, 130 quilos não derrubava ele de jeito nenhum. Ou seja, além de todo... E ele não tinha um biótipo assim, nossa, é um extremamente forte fisicamente ou em tese, né? Porque força não advém somente do fator físico, tamanho, volume de músculo, nada disso. Tudo depende de muito conhecimento, da forma que vai ser aplicada a técnica, né? Ele era extremamente... Você olhava assim, você falava, meu, o que é isso? É paz interior o tempo todo? É uma coisa espetacular, cara. Sensacional. Ribeirão. Eu, como professor, não sou da paz interior. Então, eu não tenho esse equilíbrio, né, esse zen, não. Eu sou um pouco mais enérgico, eu gosto de levar os alunos ao limite, né? Eu gosto da frase que é dita, se eu não me engano, no Exército, que só a exaustão leva à perfeição. Então eu gosto de ir no extremo do aluno, né? Não com o aluno que está começando agora, porque ele está aprendendo, ele está se conhecendo, mas quando ele começa a se experimentar, quando ele começa a se conhecer e saber que ele produz, então que ele é capaz, que ele consegue, aí eu
vamos lá, você consegue mais do que você acredita que consegue. Então eu gosto sempre do mais. Para mim tem que ser mais. Os meus alunos diretamente sabem o quanto isso é importante para mim. Eu quero o máximo deles. Que legal. Cara, eu acho que você já até respondeu essa pergunta, porque independente do aspecto competitivo, que é importante a pessoa ter esse fator de competição que é natural e é inerente ao ser humano, né? Ninguém gosta de perder. Precisa aprender a perder, precisa aprender a vencer. Isso é normal e isso é um fator a ser aprendido conforme passa-se o tempo, conforme vai atingindo certos graus de maturidade, né? Independente disso, do estilo que a pessoa escolha, né? E com base na sua experiência em karatê, essa modalidade ela contribui com a evolução dos aspectos humanos? Completamente, assim, eu acredito fielmente nisso. E assim, eu até com base, não com base, como que eu posso dizer, científica, porque aí eu não fui pro lado acadêmico, né? Mas assim, com base em tudo que nós vivemos, eu já tive situações que eu, junto com os meus amigos, agora eu não vou falar de situação de evolução técnica, mas dentro de um contexto social, de poder, dentro da experiência do karatê, ajudar ou evitar que os alunos pudessem seguir ou continuar fazendo coisas que não é legal, que não é bom, que não vai acrescentar como cidadão, né? O uso de álcool, de entorpecentes, de algum produto químico, a postura de violência, né? A situação, e isso a gente vive tanto dentro quanto fora do dojo, porque na verdade é isso. Eu, Ricardo, bem como todos os outros professores, nós não somos perfeitos. Nós somos humanos, nós erramos. Eu erro muito, muito. Eu tenho as minhas falhas. Mas ter as minhas falhas não me faz ser menor do que ninguém. Eu tenho que admitir e assumir os meus erros, que é isso que a gente aprende no karatê, né? Então, a mesma coisa a gente tenta fazer com que os nossos alunos também vejam os nossos erros. Eu quero bem rapidinho contar uma curiosidade, não sei se o Guedes está ouvindo, mas o Guedes, uma vez, nós estávamos indo num curso de arbitragem, e ele foi comigo no carro. Ele estava na frente, os outros meninos atrás, e eu estava lá no meu palhozinho, e tinha um porta-CD, vários CDs, aí eu falei, escolhe uns aí, vamos colocar, né? Não tinha o pendrive, não tinha nada disso, a entrada USB. E aí ele, olhando lá, mas isso foi 2000 e alguma coisa. E aí ele estava lá olhando o porta-CDs, de repente ele olhou e começou a dar risada. E quem conhece o Guedes, ele não ri baixo, ele começa a rir alto, porque ele é grandão, né? Todo, né? E ele, eu falei, o que foi? Não acredito. O sensei escuta Racionais? Eu falei, por que não? Aí ele falou, não, porque eles acham que a gente não erra. A gente não vai, nós somos gente, né? Como todas as pessoas são. Mas, e que não tem suas preferências, né? Vida, né? Que é muito bom os caras, o som dos caras é muito bom. Muito bom. E eu falei, eu tenho. E ele, não acredito. Olha, eu nunca ia imaginar que o senhor... Eu falei, pois é, eu faço coisas que todo mundo faz. O que nós tentamos fazer é se concentrar... não, eu estou falando bobagem já. É você... continuar o exercício da paciência, da tolerância, do respeito, né, da hierarquia. Então, o que você aprende dentro do dojo, e você percebe isso, para quem já teve experiência com os orientais, é nítido. É da cultura oriental. Não é o karatê. Não é o karatê da Fênix, de qualquer outra entidade. Não. É do oriental. Eles são
respeitosos, eles são equilibrados. Então, a gente aprende a desenvolver isso. Talvez venha da linha, né, do conhecimento, do estudo, independente. Então, o que eu acredito, e acredito muito, é que o que a gente aprende dentro do dojo não fica dentro do dojo apenas. A gente usa inconscientemente fora. Quando você está numa luta difícil e que você se sabe que está muito complicado, mas você vai lá e dá o seu máximo e chega a ganhar, é quando você vai disputar um concurso público, um vestibular, uma dificuldade na sua vida. Você não vai tomar um chute, vai cair e vai embora. Você vai levantar e vai falar, eu vou chegar lá. Então, é isso. Eu tenho pouco tempo de experiência de karatê perante alguns meus amigos, o meu mestre, né, os meus mestres, mas exatamente, a gente consegue ver, enxergar isso nos alunos, naqueles que treinam, no círculo de amizade que se transforma, e a gente é algo muito bacana. Eu tenho os meus irmãos do karatê faixas pretas, eu posso dizer assim, sem medo de errar. Eles são eles são mais família do que alguns parentes que eu tenho, né? Então se constrói uma relação sólida. É muito bom. Muito bom. Então eu acredito sim. Eu acredito que como o Jigoro Kano, lá o pai do judô moderno, junto com o Funakoshi, colocou o karatê, o judô e o karatê nas escolas japonesas, eu acho que nós poderíamos experimentar também dentro dos cursos, né, de graduação, das escolas técnicas, e quem sabe chegar nas escolas de educação infantil, fundamental e médio, as modalidades de artes marciais. Não vou falar só do karatê, porque tem bons mestres em outras também. Mas podia ser karatê em todas. Com bons professores. Deixa eu puxar um pouco a sardinha, né? Só puxar um pouquinho a sardinha, né? Mas é fantástico, é fantástico. É fantástico, cara. E olha, esse papo foi sensacional, cara. Muito obrigado. Já tá acabando, caramba. Você vê só, cara, pra gente não correr risco do Instagram ir lá e cortar a gente no meio, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, dispor do seu tempo. Sei que você é um cara super atribulado aí com os seus compromissos profissionais. Tirar esse tempinho para conseguir bater esse papo tão agregador aqui foi espetacular. Eu espero que o pessoal que conseguiu acompanhar ao vivo aí tenha curtido bastante. Que depois, pessoal, por favor, se inscrevam lá no canal em Forma com o Dr. Mendani. Depois vai estar a versão editada lá comigo, com o Ribeiro. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Ribeiro, entra lá no Instagram, @karatê do Ribeiro, ou Karatê do Ribeiro. Vai saber um pouquinho, entre em contato, saber qual é o núcleo que ele está desenvolvendo a atividade, ou amigos ou colegas que estão desenvolvendo as atividades de karatê. É super importante, pessoal, não só como um fator de defesa pessoal, mas como um fator de tudo isso que a gente conversou, de evolução humana, né? E a gente está precisando bastante desse ponto humano, né? O meu amigo Gilberto, né, o Giba, ele, talvez você conheça o Ribeirão, ele era aluno lá da Alma Fitness. Que maravilha. Meu irmãozão do coração, ele tá mandando um oso aqui, assim como o Getson lá no começo da nossa entrevista falou, meu sensei, meu mestre, com todo respeito, também te mandou um oso, que é o comprimento utilizado não só no karatê, mas em outras artes marciais também, né? Saudações. Muito obrigado, Ribeirão, muito obrigado. Fique à vontade para fazer os seus comentários finais e não saia ainda não, tá? Não saia ainda não, por favor, que eu ainda vou também fazer os meus agradecimentos aqui, campeão. Fique à vontade para fazer as suas considerações. Quero agradecer primeiro a você, né, Guto, por essa oportunidade, né? Foi bacana, porque, olha só, eu só estou aqui conversando contigo porque o karatê me proporcionou isso, né? Dentre outras coisas mais da minha vida.
a minha vida profissional é graças ao Karatê. Quero agradecer muito a minha família, né, ao meu pai, à minha mãe que acreditaram em mim, depois a minha esposa, né, que dentro dessa paixão pelo Karatê acompanhou, está acompanhando, os meus filhos que agora também estão treinando, aos meus mestres, né, aquele que me iniciou, que me formou, que está continuando, o Brito, o Siqueira, o Edinaldo, todos os meus irmãos faixas pretas, os meus amigos alunos, né, todos os meus faixas pretas, os meus amigos, todos aqueles que estão acompanhando e ficaram acompanhando aí com a gente, né, quero agradecer a oportunidade e dizer que, assim, o seu trabalho, inclusive o pessoal que continua aí com a gente, os que vão assistir depois, segue o Guto, porque ele vai falando de várias áreas, de vários especialistas, é um projeto 10, né? Então, só quero agradecer, gratidão a todos, né? A você pelo convite, a eles que lá atrás acreditaram, aos que estão comigo hoje e aos que virão no nosso projeto. Com certeza, Ribeirão. Quero também agradecer, não posso deixar porque eu estou aqui agora, quero agradecer ao meu amigo que esse horário ele falou, ó, pode ir lá fazer a sua live, que é o Eduardo Nóbrega, né? O meu amigo, né? O Du. Falou, não, vai lá, Rica, não precisa me acompanhar não, porque o Karatê é sua paixão. Eu falei, Du, você sabe, e ele me conheceu lá nos tatames, e nós estamos juntos desde 2009 agora. Então, Du, obrigado, Eduardo. Que legal, bacana. Obrigado, mais uma vez. Aproveitar a sua presença aqui ainda, Ribeirão. Agradecer os meus parceiros, patrocinadores que acreditam nesse projeto e me auxiliam não só nas lives, como também nos treinamentos que eu desenvolvo, as turmas, né? Acompanhem lá o meu Instagram, @guto.armendani. Vocês vão saber um pouquinho mais do que eu desenvolvo, do que eu venho realizando há um certo tempo e com uma certa experiência também na área. Não sou o melhor, mas sempre procuro fazer o melhor para aqueles que me procuram, tá? São eles, meus queridos amigos da @águaswa, a primeira baguinha biodegradável do Brasil, @Nutri4Shape, suplementos de qualidade e variedade, @Grupo Pompes, desde 2015 com produtos personalizados, @Cláudia Fazendo Artes, papelaria personalizada, @Jaque V Peixoto, contadora, que tal cuidar das finanças, pessoal? Isso é importante, hein? Importantíssimo. Opa, @Hayashida.acupuntura, olha aí, uma pessoa oriental que é especialista em acupuntura, muitos anos de experiência, foi um dos convidados aqui da live no mês de maio, ou seja, 2 meses atrás. Procurem lá o Dr. Rai que ele pode ajudar vocês, pessoal. Keep the Future One, planejamento e consultoria para você que busca atendimento de plano de saúde, seguro de vida, enfim, tudo nesse ramo. Procura lá, minha querida amiga, @LomaFLeal, a Paloma, que é a representante da Keep the Future, uma das representantes Keep the Future, e um amigo, uma novidade, @KaiCast, o melhor podcast da região de Osasco, meu amigo Kaique Quintela, que faz programas semanais, todas as terças-feiras, às 21 horas. Acompanhem lá no Instagram o perfil dessa turma aí, que vocês vão ver que tem muita coisa bacana, pessoal. Ribeirão, muito obrigado. Acompanhem lá depois, Em Forma com Guto Armendani, meu canal do YouTube. Vai ficar disponível depois da edição desse nosso bate-papo espetacular. Eu só tenho a agradecer aqui, Gedson. Obrigado, viu, meu amigo, por ter me passado o contato desse cara aqui que eu não tinha. E ó, vai ficar para sempre, hein? Se Deus quiser. Vamos. Eu que agradeço, eu só tenho que agradecer. Obrigado. Deus te abençoe. Seu projeto sempre ascendente, porque você é de luz, você é um cara da paz. E que bom eu reencontrar você. Muito bom. Muito obrigado. Todos nós, hein? Galera, até a próxima Em Forma com Guto Armendani. Fui! Tchau! Os!